Esta é a história de Amina, uma faxineira humilde que escondia um segredo que mudaria para sempre a vida de um bilionário árabe. Prepare-se para uma história que vai tocar sua alma e mostrar que o destino sempre encontra um jeito de revelar a verdade. Khalid al-Mansouri era conhecido em todo o mundo dos negócios como um homem implacável. Dono de um império petrolífero que valia bilhões, ele nunca demonstrava fraqueza ou emoção. Sua mansão em São Paulo era um reflexo de sua riqueza: mármore italiano importado diretamente de Carrara, lustres de cristal tcheco que custaram mais de 2 milhões de reais, e uma equipe de 40 funcionários que o tratava como um rei intocável. Entre esses funcionários estava Amina, uma mulher de 42 anos, magra e sempre de cabeça baixa. Ela chegava religiosamente às 5 da manhã e saía depois das 10 da noite, limpando cada canto da mansão com um cuidado obsessivo que chamava atenção. Suas mãos calejadas trabalhavam em silêncio, polindo cada superfície até que brilhasse como um espelho. Mas o que ninguém sabia é que Amina não era apenas uma faxineira comum. Por trás daqueles olhos cansados se escondia um mistério que conectava seu destino ao do homem mais poderoso do Brasil. Khalid havia perdido a esposa Yasmin em um acidente de carro 3 anos antes, e desde então se tornará ainda mais fechado e amargo. O acidente aconteceu numa noite chuvosa, quando ela voltava de uma festa de caridade. Khalid nunca se perdoou por não ter ido buscá-la pessoalmente. Desde então, ele tratava os funcionários com uma frieza que gelava o ambiente, especialmente Amina, que para ele era praticamente invisível. Quando ela passava limpando, ele nem levantava os olhos dos documentos que assinava mecanicamente, movimentando milhões com a mesma indiferença com que ela movia o pano de limpeza. Mas naquela terça-feira de outubro de 2024, tudo mudou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Khalid estava em seu escritório de mogno e ouro, fechando o maior negócio de sua carreira, uma fusão de 15 bilhões de dólares por videochamada com investidores dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. Era um momento que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro energético de toda a América Latina. As palavras fluíam em inglês e árabe enquanto ele negociava cada cláusula com a precisão de um cirurgião. De repente, uma dor lancinante atravessou seu peito como uma adaga em brasa. Khalid tentou disfarçar, pigarreando e tomando um gole de água, mas o suor frio começou a escorrer por sua testa. Suas mãos tremiam enquanto segurava a caneta de ouro maciço que usava para assinar contratos. Desculpem, preciso de um momento, disse ele na chamada, tentando manter a compostura que sempre foi sua marca registrada. Mas a dor se intensificou como ondas de fogo se espalhando por seu braço esquerdo. Khalid tentou levantar da cadeira de couro italiano, mas suas pernas falharam como se fossem de gelatina. O mundo começou a girar, e ele despencou no chão de mármore, com a consciência se esvaindo enquanto ouvia as vozes preocupadas dos investidores gritando através do notebook. Ele estava tendo um infarto fulminante, sozinho em seu escritório blindado, enquanto o negócio da vida esperava do outro lado da tela, e sua fortuna de 20 bilhões não podia comprar nem mais um segundo de vida. Foi exatamente nesse momento que Amina entrou no escritório para fazer a limpeza noturna, como fazia religiosamente todas as noites às 10h15. Ao ver Khalid caído no chão, pálido como cera e com os lábios roxos, ela não hesitou nem por uma fração de segundo. Said Khalid, gritou ela em árabe perfeito, correndo até ele e se ajoelhando ao seu lado. Ana una ma'ak. La takaf. Ala ma'ana. Senhor Khalid. Estou aqui com você. Não tenha medo. Deus está conosco. Khalid abriu os olhos com dificuldade, e por um momento pensou que estava delirando. Não era possível. Sua faxineira humilde estava falando árabe. E não qualquer árabe, mas o dialeto lírico e específico de sua cidade natal no Líbano, com um sotaque que ele não ouvia há mais de 30 anos. Amina rapidamente pegou o celular dele e ligou para o SAMU, explicando a situação em português fluente mas com um sotaque quase imperceptível que ele nunca havia notado antes. Depois voltou para junto dele, segurando sua mão fria entre as suas, calejadas pelo trabalho, e sussurrando palavras de conforto que pareciam vir de muito longe no tempo. Antazir, al-Musaada Kadima. Anta Raju Kavi, Satakum Bikair. Latansuana Umakkaana Takulaka, al-Kaubal Kavila Yamut. Espere, a ajuda está vindo.
Você é um homem forte, vai ficar bem. Não esqueça que sua mãe costumava te dizer: o coração forte não morre. A última frase atingiu Khalid como um raio. Como aquela mulher conhecia as palavras exatas que sua mãe, morta há 15 anos, costumava dizer quando ele era criança e ficava doente? Como ela sabia sobre o coração frágil que ele herdara do pai? Khalid tentou falar, mas ela colocou o dedo nos lábios dele com uma gentileza que contrastava com a dureza de suas mãos. Shi, latatahaha tira. E faz a ala takatak. Ao aqui saia ticariba. Shi, não se mova muito. Conserve sua energia. O médico chegará logo. Durante os 20 minutos mais longos de sua vida, esperando os paramédicos, Amina permaneceu ao lado dele, falando baixinho em árabe, recitando versículos do Corão que ele lembrava vagamente de ter ouvido na mesquita de sua infância. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica, quase maternal, que o tranquilizava de uma forma que ele não sentia desde que era menino. Mas havia algo mais. Conforme ela falava, fragmentos de memórias começavam a emergir da névoa de seus pensamentos. Aquela voz, ele já a tinha ouvido antes. Muito antes. Onde? Os paramédicos chegaram e o levaram para o hospital sírio-libanês, onde passou por uma angioplastia de emergência que salvou sua vida por questão de minutos. Durante os 3 dias de internação, rodeado pelos melhores médicos do país, Khalid não conseguia parar de pensar na faxineira. Como ela sabia árabe? Por que escondera isso durante os 2 anos trabalhando em sua casa? E por que sua voz despertara memórias que ele julgava perdidas para sempre? Quando voltou para casa, ainda debilitado mas determinado, Khalid procurou por Amina imediatamente. A encontrou no Jardim dos Fundos, regando com cuidado especial a pequena horta de temperos árabes que ele nunca havia notado que ela cultivava ali. Precisamos conversar, disse ele, diretamente em árabe, observando cada microexpressão em seu rosto. Amina pausou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a mangueira. Ela sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Peço desculpas, senhor. Não quis me intrometer em momento tão delicado. Onde aprendeu a falar árabe? Interrompeu ele, seus olhos escuros fixos nos dela. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma porta que mantivera trancada por décadas. Cresci falando árabe, senhor. É minha língua materna, a primeira que ouvi quando nasci. Mas você é brasileira. Disse ele, confuso. Sou libanesa, senhor. Vim para o Brasil quando tinha apenas 18 anos, depois que... Sua voz falhou, e ela engoliu as lágrimas que ameaçavam escapar. O coração de Khalid disparou. De que cidade do Líbano? Zalé, respondeu ela em um fio de voz, como se pronunciar o nome da cidade fosse doloroso. O mundo de Khalid parou de girar. Zalé era sua cidade natal, uma pequena cidade no Vale do Becaia onde todos se conheciam, onde cada família tinha uma história entrelaçada com as outras. Qual é seu nome completo? Amina Habib Mansour. O sobrenome atingiu Khalid como um tsunami de memórias. Mansour. Ele conhecia apenas uma família Mansour em Zalé, donos de uma pequena loja de tecidos no Mercado Central. Eles haviam desaparecido durante uma noite terrível de bombardeios na Guerra Civil de 1989, quando ele era apenas um garoto de 14 anos. Seu pai, ele vendia tecidos no Sul? Tinha aquela loja pequena com cortinas coloridas na entrada? Os olhos de Amina se encheram de lágrimas que ela já não conseguia conter. Sim. Como você sabe disso? Como pode se lembrar de detalhes tão específicos? Porque, disse Khalid, sua voz tremendo de emoção, sua família morava na casa de pedra ao lado da minha. Vocês tinham um jardim com uma grande árvore de romã no meio. Você é a menina dos olhos verdes que brincava comigo todos os dias depois da escola. A menina que desapareceu na noite em que os bombardeios começaram e nunca mais voltou. Amina desmoronou, cobrindo o rosto com as mãos enquanto 35 anos de dor represada finalmente encontravam uma saída. Khalid, eu sempre soube quem você era. Desde o primeiro dia que pisei nesta casa.
reconheci seu sorriso, mesmo que você raramente sorrisse. Reconheci a cicatriz pequena na sua testa, da vez que caiu da árvore tentando pegar romãs para mim. Por que não disse nada? Perguntou ele, aproximando-se e tocando gentilmente seu ombro. Porque você me olhava como se eu fosse transparente, como se não existisse, ela respondeu entre soluços. E talvez fosse melhor assim. Você se tornou o Khalid Al-Mansouri, o bilionário dos jornais, o homem mais poderoso do Brasil. E eu me tornei apenas a Mina, a faxineira que teve sorte de conseguir este emprego através de uma agência. Como chegou ao Brasil? Perguntou ele, sentindo o peso da culpa por nunca ter perguntado sobre a vida da mulher que limpava sua casa há 2 anos. Na noite dos bombardeios, meus pais me colocaram em um caminhão com outras famílias. Eu tinha apenas 15 anos. Passamos meses em campos de refugiados no Chipre, depois fomos para a Itália, e finalmente um programa de imigração nos trouxe para São Paulo. Meus pais morreram de tristeza e doença nos primeiros anos aqui. Eu casei jovem demais com um brasileiro que me prometeu proteção, tive minha filha Laila, me divorciei quando descobri que ele me via apenas como uma empregada doméstica gratuita. Khalid sentiu uma onda avassaladora de vergonha e remorso. Ele se lembrava claramente agora. A Mina era a garota de tranças longas que o ensinara a subir na grande árvore de romã que ficava entre suas casas. Ela que dividira com ele os últimos biscoitos de maamô que sua mãe havia feito antes da família fugir da guerra. Ela que segurava sua mão quando os aviões passavam baixo e prometia que sempre seriam amigos. Você me salvou 2 vezes, disse ele, sua voz quase um sussurro carregado de emoção. Uma vez quando éramos crianças, me alertando sobre os soldados armados que vinham subindo nossa rua numa tarde de maio. E agora, quando tive o infarto, você apareceu como um anjo no momento exato. Sempre soube que você tinha um coração frágil, ela disse, secando as lágrimas com as costas da mão. Sua mãe Khadija sempre dizia isso quando brincávamos muito forte no calor. Cuidado com meu filho, ele tem o coração do avô. Khalid não conseguiu mais segurar as lágrimas. Pela primeira vez em décadas, chorou sem se importar com sua imagem ou reputação. Chorou pela menina que pensara ter perdido para sempre na guerra. Chorou pelos anos desperdiçados em que a tratara como uma estranha quando ela era a única conexão real e pura que tinha com sua infância perdida. Chorou pela vida que poderiam ter construído juntos se o destino não os tivesse separado tão cruelmente. Por favor, me perdoe, implorou ele, ajoelhando-se diante dela ali mesmo no jardim, sem se importar com a terra que sujava seu terno de $5.000. Eu fui um idiota cego e arrogante. Como pude não reconhecer a pessoa mais importante da minha infância? A guerra mudou todos nós, Khalid. Eu também mudei muito. A pobreza, o trabalho duro, a solidão, tudo isso marca o rosto e a alma de uma pessoa. Mas você guardou nossa língua, nossas memórias, nossa essência. Era tudo o que me restava de casa, admitiu ela. Toda noite, depois do trabalho, eu falava árabe com minha filha, cozinhava os pratos que sua mãe me ensinou, mantinha vivas as tradições para não esquecer completamente quem eu era antes de me tornar apenas mais uma imigrante invisível. Naquele momento, olhando para aquela mulher forte que preservara sua dignidade através de décadas de dificuldades, Khalid tomou a decisão mais importante de sua vida. Você nunca mais será minha funcionária, disse ele com uma determinação que fez o ar vibrar. A Mina ficou alarmada, levantando-se rapidamente. Por favor, não me demita. Preciso deste trabalho para sustentar minha filha. Ela está no último ano da faculdade de medicina, preciso. Não, você não entendeu, ele a interrompeu, levantando-se e pegando suas mãos calejadas entre as suas macias. Você nunca mais será minha empregada porque será minha sócia. Metade de tudo que construí aqui no Brasil deveria ser seu por direito, porque foi pensando em você, na menina que eu amava e perdi, que trabalhei como um louco todos esses anos para construir um império que pudesse nos reunir de alguma forma. Khalid, você está falando por emoção. Não pode falar sério. Estou falando mais sério do que jamais estive na vida. E há mais uma coisa que preciso te dizer, algo que carreguei no peito por 35 anos. Ele respirou fundo,
sentindo que sua vida inteira o havia preparado para este momento. Eu nunca me casei por amor de verdade. Yasmin foi uma mulher maravilhosa, mas nosso casamento foi arranjado pelas famílias, por conveniência, por negócios. Porque o único amor real e puro que tive na vida foi aquela menina de 7 anos de tranças compridas que me fez prometer debaixo da árvore de romã que nos encontraríamos de novo quando a guerra acabasse. Amina olhou para ele com os mesmos olhos verdes de 3 décadas atrás, incrédula. Você realmente se lembra daquela promessa? Lembro de cada palavra que trocamos naquela tarde de setembro de 1989. Você disse que não importava para onde a guerra nos levasse, que nossos corações sempre encontrariam o caminho de volta um para o outro. Você colocou sua mão pequena no meu peito e disse que sentiria meu coração batendo para sempre. E eu senti, sussurrou ela, colocando a mão no peito dele exatamente como fizera quando eram crianças. Toda vez que você passava por mim nesses 2 anos, meu coração reconhecia o seu, mesmo que minha mente achasse que era loucura. Então não vamos desperdiçar mais um segundo do tempo que nos resta, disse Khalid, tirando do bolso do paletó um pequeno anel de ouro que pertencera à sua avó. Amina Habib Mansour, você quer se casar comigo? Não com o bilionário, não com o empresário, mas com o Khalid de 14 anos que nunca parou de te procurar em cada mulher que conheceu. Ela olhou para aquele homem poderoso ajoelhado diante dela no jardim e viu novamente o menino gentil de cabelos cacheados que dividia com ela as romãs mais doces da árvore. Sim, Khalid. Sempre foi sim. Mesmo quando achei que você estava morto, mesmo quando pensei que nunca mais te veria, a resposta sempre foi sim. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia que reuniu toda a comunidade árabe de São Paulo em uma celebração que durou 3 dias. Khalid fez questão de que fosse celebrada tanto em português quanto em árabe, orando as 2 culturas que os definiram e separaram, mas que finalmente os reuniu. A filha de Amina, Laila, que até então conhecia Khalid apenas como o patrão rico da mamãe, ganhou não apenas um padrasto milionário, mas um pai verdadeiro que a adotou legalmente, pagou seus estudos de medicina e lhe deu todas as oportunidades que ela merecia, tratando-a como se fosse sua filha biológica. Juntos, eles criaram a Fundação Romã da Esperança, para ajudar refugiados árabes no Brasil, especialmente crianças que, como eles, tiveram suas vidas interrompidas pela guerra mas não perderam a esperança de reconstruir seus sonhos em uma nova terra. E toda noite, antes de dormir, Khalid e Amina conversavam em árabe na cama king size da suíte master, relembrando histórias da infância em Zalé e planejando o futuro, embaixo da réplica exata da árvore de romã que ele mandara importar diretamente do Líbano e plantar no centro do jardim de sua mansão, como símbolo eterno de que algumas promessas, mesmo feitas por crianças de 7 anos, valem para toda a vida e resistem a guerras, oceanos e décadas de separação. A história de Khalid e Amina nos ensina que o destino tem seus próprios planos misteriosos e infalíveis. Que às vezes, as pessoas mais importantes de nossas vidas estão bem diante de nossos olhos, trabalhando em silêncio, esperando pacientemente que abramos o coração para reconhecê-las além das aparências superficiais. E que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, econômicas ou de tempo, ele apenas espera, com a paciência de quem sabe que o que é para ser será, o momento certo para florescer novamente mais forte do que nunca. Porque no final das contas, somos todos apenas almas buscando conexão, compreensão e a chance sagrada de sermos vistos e amados pelo que realmente somos em nossa essência, não pelo que aparentamos ter ou deixamos de ter na superfície da vida. Espere. Antes de sair daqui. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar, se você já passou por situações onde foi invisível para alguém importante, eu preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Dedo indicador apontando para cima, aperte esse botão de like como se sua vida dependesse disso. Porque cada curtida é um voto de que histórias assim precisam ser contadas. E quando você curte, está dizendo para o YouTube, eu quero ver mais histórias que tocam a alma. Balão de fala, mas isso não é tudo. Desça aí nos comentários agora e me conte. Você já foi invisível para alguém que deveria te enxergar? Conhece alguém que mudou sua vida sem você perceber na hora? Qual foi o momento que mais te emocionou nesta história? E atenção,
As primeiras 100 pessoas que comentarem vão receber uma resposta pessoal minha. Não é bot, não é automático, sou eu mesmo respondendo cada um de vocês. Sino, agora vem a parte mais importante. Se você não está inscrito ainda, você está perdendo histórias que vão mexer com sua alma toda semana. Aperta esse sininho vermelho aí e ativa as notificações, porque toda terça e sexta eu trago histórias que vão fazer você acreditar de novo no poder do destino. Compartilhe agora com aquela pessoa que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Manda no WhatsApp da sua mãe, da sua irmã, daquele amigo que está passando por dificuldades. Porque todo mundo merece ouvir que nunca é tarde para o amor verdadeiro aparecer. E tem mais uma coisa urgente: se você chegou até aqui, você faz parte dos apenas 3% que assistem um vídeo até o final. Isso significa que você é especial. Por isso, vou deixar uma pergunta só para vocês. Se você pudesse voltar no tempo e mudar uma decisão que afetou alguém que você amava, qual seria? Responda nos comentários com #mudaria tudo, que eu vou ler todos e fazer um vídeo especial só com essas histórias.